Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Nos locais onde a população em situação de rua costuma permanecer, normalmente ficam objetos, ficam barracas, ficam bolsas, ficam sacolas com papéis. E é muito comum em ações de limpeza, de zeladoria, principalmente em locais grandes, por exemplo, como na Praça da Sé. A zeladoria passa de manhã para lavar a praça, onde as pessoas normalmente estão dormindo no chão ou nos bancos, para que, quando a população começar a circular, a população no geral ir trabalhar, aquele ambiente esteja limpo. Só que muitas vezes isso é feito de uma maneira agressiva e sem preocupação com as pessoas que estão ali. Então é muito comum a gente ver ou a gente ouvir o relato das pessoas que a gente atende de que chegou-se com carro-pipa, mangueira, já as pessoas dormindo ali, jogando água nas pessoas e nos seus pertences, catando tudo e jogando no caminhão de lixo, sem muita preocupação com o que tem dentro. Então é relato da população que a gente atende de que perderam os documentos, que já normalmente já são segundas vias tiradas pela quinta, sexta, sétima vez, perderam porque numa ação dessas foi jogado no caminhão de lixo, a bolsa com os documentos. É muito comum a gente ver as pessoas em situação de rua andando vestidas num monte de roupa, várias, às vezes está até calor, e ela tá ali com 4, 5, 6 peças de roupa, uma por cima da outra. Aí você fala assim, nossa, mas é doente mental, um calor desse? Às vezes é a forma dela de guardar aquilo que ela tem. Bota um monte de roupa, porque eu não sei se vai chover, se vai esfriar, se eu vou perder, eu preciso andar, e se eu andar com a sacolinha, eu posso perder essa sacola. Então, se eu tô vestida, é uma maneira de eu preservar isso, o pouco que eu tenho. E papéis, e mesmo aquilo que a gente olha, a gente falou de documentos, de roupas, às vezes são papéis soltos, são coisas que a gente considera lixo pelo nosso olhar. Mas para a pessoa tem um valor sentimental, claro, nós temos os acumuladores, a acumulação é uma doença, é uma patologia, Então os acumuladores são pessoas que têm algum desvio psicológico, psiquiátrico, algum desvio de comportamento que faz com que ela tenha aquela atitude, mas a gente precisa ter muito cuidado no trato com as pessoas e os seus pertences em relação ao que aquilo significa para ela. Muitas vezes de sentar junto, quando você vai fazer uma abordagem para uma pessoa que é acumuladora, é preciso muito cuidado, e os profissionais de saúde sabem disso melhor do que a gente, para ir lá, tirar as coisas da pessoa que estão naquele ambiente. Tem que ser conversado, tem que ser combinado. Você não pode simplesmente chegar lá e tirar tudo. Se você chegar lá e tirar tudo do ambiente, é muito provável que a pessoa adoeça mais e às vezes vai até a óbito, porque aquelas coisas não estão ali, a referência dela é um ponto de equilíbrio, tem um significado, então precisa ser lidado com muito cuidado. Mas pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, com poucos pertences, que nem sempre são acumuladoras, é só a maneira de se proteger, às vezes tem papelzinho com telefone, mas não tem nome de ninguém, às vezes tem um comprovante de compra de algum lugar, que você não sabe a origem, precisa ser conversado. Então é comum também a gente chegar em serviço, às vezes faz abordagem, vai levar a pessoa para o centro de acolhida, chega lá no centro de acolhida, as pessoas já falam, não pode ficar aqui, não pode ficar com bolsa, com pertence, mas não trabalha essa questão de conversar que o espaço para guardar é reduzido, então que isso precisa ser diminuído, não, simplesmente vai de uma maneira agressiva, não pode e pronto, então precisa ser feito com cuidado. A gente precisa ter essa preocupação de sentar com a pessoa para ver o que aquilo significa. E aí, pensando nisso, nessas ações, no significado das coisas, eu lembrei da história de um idoso que a gente tinha no centro de acolhida. Eu não lembro o nome dele agora, Eu lembro da história, lembro da figura. Era um senhorzinho magrinho, negro, cabecinha branca, já bem de idade, que quase não ficava dentro do centro de acolhida. Porque ele fazia trabalho de
engraxar portas de comércio. Então ele saía muito cedo, antes do comércio abrir, para fazer o serviço, nem tomava café no centro de acolhida, normalmente nem almoçava, né? Passava o dia inteiro na rua e chegava à noite bem sujinho, de graxa, né? De sujeira mesmo, que ele estava na rua, tomava o banho dele, às vezes jantava, às vezes não, ia para a cama. Então a gente via pouco, conversava pouco e mesmo nos fins de semana ele tinha essa rotina, né? Porque ele ia fazendo pequenos bicos e já estava há um bom tempo dentro do centro de acolhida. Um dia, né, nunca apresentou assim problemas de saúde nem de dependência, aparentemente estava bem, mas uma noite ele teve um infarto fulminante e morreu. E aí a gente faz todo o procedimento, leva para o ML, faz reconhecimento de corpo, espera-se um tempo para ver se acha um parente, e a gente não tinha quase nada na ficha dele, né? Até pelo pouco tempo que ele permanecia dentro do serviço e por aquelas questões de poucos profissionais para atender muita gente, e as pessoas que não dão problema normalmente passam meio despercebidas, estão ali, está com atendimento garantido, está com alimentação garantida, mas a gente não consegue evoluir nesse atendimento social para encaminhamentos. E aí, depois de vários dias, né, sem aparecer, a gente não tinha notícia de parente, vamos procurar. Na ficha social dele não tinha, vamos abrir o armário, né? Já morreu, porque a gente não pode acessar as coisas dos usuários, não pode abrir mesmo quando tem uma denúncia, né? Nem a polícia pode, porque é um espaço reservado para esse usuário, né? Ele tem direito a essa privacidade, então a gente não mexe. Mas como já tinha falecido e a gente tinha que desocupar o armário para colocar outra pessoa, inclusive, fomos abrir o armário. E aí, uma bagunça, né? Roupa suja com roupa limpa misturado, o espaço era pequeno, mas estava tudo ali amontoado. Um monte de papel que a gente não entendia do que era. Tinha os documentos dele, né? Tinha uma receita médica. Percebemos que ele ia constantemente no médico, tinha remédio para hipertensão. E aí, num papelzinho com um número de telefone sem nome de ninguém, a gente decidiu ligar. A assistente social ligou. E aí pergunta, olha, né? Então, nós encontramos isso aqui no armário do senhor fulano, né? Ele veio a óbito. Não, encontramos no armário do seu fulano e queríamos saber se você conhece. Não, não conheço. Nossa, que estranho, né? Por que será que não conheço? Aí ligou de novo. Falou, então, desculpa estar ligando de novo, mas é o seguinte, nós temos aqui é um centro de acolhida, nós tínhamos esse usuário, ele veio a óbito e aí nós estamos tentando descobrir algum parente, alguma coisa para ele, né, ter um enterro mais digno, ter uma identificação. Aí a pessoa, o rapaz do outro lado, ficou um tempo em silêncio e falou, não, peraí, né, de quem que vocês estão falando? A assistente social repetiu não, eu falei, não, esse é o meu pai. Meu pai mora numa pensão em Pinheiros. Não, não é uma pensão, é um centro de acolhida. Não, a gente se vê todo domingo, ele vem almoçar aqui com a minha família em casa, né? Convive com os netos e ele diz que ele está trabalhando, né? Está fazendo bico e está morando numa pensão. Não, não é. E aí o filho ficou muito contrariado, porque o pai já estava há bastante tempo dentro do centro de acolhida e ele não sabia. O pai dizia para ele que estava numa pensão, né? Ia todo domingo visitar a família e nós não sabíamos da história. E aquele papelzinho de telefone foi que fez com que o filho soubesse a história real do pai, viesse, conhecer o corpo, fazer todos os trâmites, poder se despedir, porque o pai ia simplesmente desaparecer da vida dele, desaparecer da vida da família, dos netos, e ninguém ia saber o que tinha acontecido. Então, um papel com um telefone sem identificação foi o que deu a proximidade. Não foi ideal, eu acredito, né? Depois conversando a respeito, analisando a história, que aquele idoso não queria ser um peso para o filho, o que ele ganhava, o que ele recebia não era suficiente realmente para ele ter o espaço dele dentro do centro de acolhida, que acontece muito também com os idosos. Dentro do centro de acolhida ele se sente de alguma maneira protegido, tem uma convivência, não está sozinho num quarto de pensão, ele se sente solitário, então ele não quer ficar lá, né? Não quer ter depressão. Eu já vi idosos saírem de pensão e tentar vaga no centro de acolhida, e às vezes até ser acolhido mesmo no centro de acolhida, para não ficar sozinho, para poder jogar o dominó com alguém, para poder ter alguém para conversar, né? Apesar de todo o constrangimento de não ter privacidade em muitos momentos, mas eles acham que é um ganho na convivência.
né? Então a gente precisa entender o ser humano um por um para conseguir entender a história e pensar a respeito. Então os pertences que a pessoa guarda têm um significado para ela. A gente tem mania, eu guardo muitas coisas. Eu, meu marido, né? Eu tô casada há 42 anos e eu tenho os nossos bilhetes escritos, né? Às vezes de maneira precária, em papel de embrulho e tudo, que nós trocamos um com o outro. Eu guardo, tem significado para mim. Quem pegar hoje, olhar aqueles papéis vai dizer, mas isso é lixo. Eu acho que em algum momento eu vou ter que me desfazer daquilo. Faz tempo que eu não olho essas coisas, né? A gente guarda as fotografias porque tem significado. Eu guardo, né, as viagens que eu fiz ou os shows que eu já tive a oportunidade de ir, os lugares especiais. Eu costumo guardar o ingresso, guardar um papelzinho, né, o ingresso de entrada, o menu do restaurante, alguma coisa para lembrar. Né? A gente faz a nossa coleção de objetos para manter minimamente uma sanidade, que é o caso da população em situação de vulnerabilidade, ou para guardar memórias, né, de momentos. E aí, de vez em quando, a gente tem que revisitar isso e ver, não, mas isso aqui não faz mais sentido, já foi, vamos jogar fora. Precisa fazer essa limpeza, igual as roupas do armário, né? Tem lá as roupas no armário, pelo menos uma vez por ano, o ideal é que você vá lá e diga, ó, isso aqui não usei esse ano inteiro, eu vou dar. Isso aqui eu não usei, eu vou dar. Isso aqui não me serve mais, eu vou dar. A gente precisa fazer essa limpeza. E precisamos nos preocupar em fazer esse exercício com a pessoa em situação de vulnerabilidade que está guardando aquelas coisas. O cuidado com as coisas dela, de não descartar de qualquer maneira, né, de entender o significado de cada uma, e o cuidado de conversar com ela, de construir com ela o método de separar o que serve do que não serve, de fazer de outra forma a guarda das memórias, de uma forma mais organizada, de separar o que é lixo, o que não tem mais condições de ser guardado, daquilo que pode e precisa ser guardado. Então isso é um exercício, como a gente faz com as crianças também, né, com os brinquedos, de tempos em tempos sentar e dizer, olha, esse aqui você não brinca mais, vamos dar para outra pessoa? Vamos dar para outra criança? Vamos fazer uma doação? Então são exercícios que a gente precisa ir fazendo de valorização das coisas, primeiro de respeito, né, de valorizar aquilo, mas também de reciclar, de ressignificar, de dar um outro propósito àquele objeto, aquela coisa, né, que já não nos serve mais, mas que pode servir para outra pessoa, ou que não serve mais mesmo e que precisa ser descartado. Então, eu trouxe essa reflexão para você prestar atenção. Primeiro em você, o que você está guardando, acumulando, o que não precisa mais, e as coisas que você guarda, que significado tem? Sabe, aquela plantinha que foi fulano que me deu, aquele anjinho que foi cicrano que me deu, as coisas têm o significado que a gente tem que respeitar. Então, respeitar o meu e o seu espaço, e o espaço do outro. E pensar nessas ações em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Entender esse sentimento, o sentimento daqueles que a casa foi invadida pelas águas, por exemplo, enchentes, chuvas, e perderam tudo. O quanto isso impactou, não é só o fogão, a geladeira, a cama que ela perdeu, é os documentos, é as fotos, são as memórias, são os papéis, e o quanto aquilo mexeu no emocional dela. A gente precisa estar preocupado com esse sentimento também, não só com as coisas materiais, mas o quanto estas coisas mexem com o emocional de cada um e o quanto de cuidado e de atenção que a gente tem que ter com essas coisas, esses objetos, esses significados. Então, pense nisso. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até breve!